No ar mais um programa Sala de Opinião. E ao nosso lado, Dr. Álvaro Lazzaretti. Ele é diretor de um laboratório importantíssimo, que é a Divisão de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde do Estado. E logicamente, que falou em atenção farmacêutica, tem um valor todo de uma importância muito grande, porque é através dali em que realmente vai fazer o processo de distribuição de medicamentos, orientações para as farmácias, não só do governo, mas também orientação para a rede de farmácia no Estado. Bem-vindo, doutor. Obrigado, doutora Aparício, obrigado pelo convite. Olá a todos. Em nome da Secretaria de Saúde, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui hoje. E realmente, né, o trabalho da Diretoria de Assistência Farmacêutica do Estado é um trabalho grandioso. Né? Ele é responsável por toda a aquisição de medicamentos disponíveis nos hospitais do Estado, bem como diretamente ao paciente, né, como é o caso da Policlínica Oswaldo Cruz, do CAPS do Estado e dos medicamentos especializados também, que é um dos nossos focos de atenção. E é um controle muito rígido, né? Uma dificuldade muito grande muitas vezes, por falta de recurso a nível nacional, muitas vezes falta medicamentos, mas vocês têm que estar sempre atentos para que isso não aconteça, né, doutor? Exatamente. A falta de medicamentos, infelizmente, ela ocorre, principalmente no nosso estado, que é um estado longe, né, dos grandes centros do Brasil. Então, por diversos motivos, pode acabar faltando medicamento. O principal de todos eles é o fracasso nas licitações, pelo preço, pela distância, pelo valor do frete, né, que é no nosso estado, na região amazônica, é difícil de chegar aqui. Mas a nossa luta é árdua, né? Sempre a gente está buscando alternativas para que jamais falte medicamento para o nosso paciente. Como que o senhor define assistência farmacêutica? A assistência farmacêutica ela é definida pelas ações do farmacêutico dentro do serviço público, de toda a cadeia de gestão de medicamentos. Desde a seleção de qual medicamento será utilizado, a aquisição desse medicamento, como será feita, se é através de pregão eletrônico, de carta convite, sempre obedecendo, claro, os preceitos legais, o armazenamento correto do medicamento, o transporte desse medicamento e a dispensação desse medicamento, ou seja, até o medicamento chegar no usuário, né, o medicamento correto, na dose correta, na quantidade correta. A gente vê no Brasil afora, muitas vezes, uma dificuldade muito grande desse controle de medicamentos, né? A secretaria, ou senão o governo federal muitas vezes repassa o medicamento, não chega a tempo, ou senão aquele órgão estoca e não se preocupa muitas vezes de ver a data de validade daquele medicamento e se joga muito dinheiro fora. Infelizmente isso ocorre no Brasil. Como que o senhor vê, qual a política que podemos realmente resolver uma questão tão grave que ocorre no Brasil, doutor? Olha, doutora, essa é uma questão muito importante mesmo. De fato, né, o medicamento vencendo, armazenado de forma incorreta, é o dinheiro sendo jogado fora, é o dinheiro do contribuinte, mas mais do que isso, né, são vidas que não estão sendo salvas. Então, assim, isso é uma questão gravíssima, isso acontece, né, no nosso território nacional. E a gente tem uma preocupação diuturnamente para que isso não ocorra na nossa rede. Uma maneira que a gente adota para coibir essa prática é a capacitação dos nossos profissionais, busca de sistemas informatizados que permitam o controle dos medicamentos e o controle e atenção diária, entendeu? Bem como também a gente trabalha hoje, né, o secretário determinou que nós fizéssemos toda uma nova padronização de medicamentos. Ou seja, de tempos em tempos, o senhor sabe que a medicina ela avança, e há mudança de protocolos, mudanças de diretrizes, e medicamentos que tinham um enfoque no passado acabam não tendo mais esse uso, né, tão rotineiro. Exatamente. Então isso tem que ser revisto, e o secretário nomeou uma comissão agora de médicos e farmacêuticos e enfermeiros para rever todos os medicamentos que são adquiridos pela Secretaria de Estado da Saúde, para que dessa forma a gente tenha sempre algo atualizado para o nosso paciente, né, do Sistema Único de Saúde. O que acontece às vezes que, em alguns casos,
se pede uma quantidade exagerada, imensa de determinados medicamentos, e esses medicamentos muitas vezes não é tão utilizado como deveria, ou realmente é comprado sem um maior, sem um critério mais rígido. Exatamente. Né? Eu acho que essa é a palavra, né? Sem exatamente o critério que não é avaliado, né? Estou falando de forma genérica, né? Não é o nosso caso aqui. Mas o que a gente acaba observando, né, no território nacional é que muitas vezes a assistência farmacêutica ela não é tratada como uma forma profissional dentro de algumas secretarias. Ou seja, a qualificação técnica ela está aquém daquilo que é necessário. Entendeu? Então existem profissionais não farmacêuticos tomando conta de medicamentos, isso, secretarias municipais, secretarias estaduais, e isso acaba gerando essas compras. A falta de capacitação desse profissional. Né? Exatamente. Assim, a falta de capacitação técnica do profissional que está ali na ponta, muitas vezes não tem nem a formação de saúde. A gente já observou isso em auditorias pela Secretaria de Estado. E há isso mesmo, medicamentos que não fazem parte do componente básico pelas prefeituras sendo comprado, grandes quantidades de medicamento que não vai ter uso nenhum naquela localidade. Enfim, isso realmente é uma prática que deve ser diuturnamente coibida. E quais são os campos de atuação, doutor, da assistência farmacêutica? Em nosso estado, a nossa assistência farmacêutica, nós trabalhamos tanto dentro dos hospitais do estado, o Hospital João Paulo, o Hospital de Base, Semetron, bem como os hospitais do interior, né? Cacoal, Buritis, Extrema. E também nós temos o enfoque dentro daquilo que é o componente especializado, popularmente conhecido como medicamentos de alto custo, né, que é um dos nossos campos aqui na assistência farmacêutica. E dentro dos hospitais aqui no estado, hospitais particulares e hospital público também, certo. Como que funciona a sua gerência? Né? Existe, logicamente, um controle de todo esse processo. Como Exatamente. Isso funciona? Da parte da Diretoria de Assistência Farmacêutica, nós, juntamente, claro, com o colegiado, nós discutimos as políticas públicas da gestão de medicamentos. Cada hospital ele tem a sua farmácia hospitalar, ela é subordinada ao diretor do hospital, mas as políticas, as diretrizes, elas partem de um colegiado da Secretaria e da Diretoria de Assistência Farmacêutica. Então, assim, a gente toma cuidado sempre com a seleção dos medicamentos, como esse medicamento está chegando, como ele está sendo armazenado, controlado. Enfim, né, nossa atuação ela é ampla dentro dos hospitais, embora cada unidade hospitalar ela é uma célula autônoma também. Mas essa atuação também existe dentro do hospital particular? Não, da Secretaria de Estado da Saúde não há essa atuação direta. Como faz essa fiscalização? Ou não tem fiscalização? A fiscalização é feita pelos órgãos de vigilância sanitária, né? O Conselho Regional de Farmácia, os órgãos de controle. Então, eles que vão atuar lá nessas farmácias hospitalares particulares, ver como é que está a questão dos medicamentos, o armazenamento, enfim, né? E as providências que, caso ocorra, né? A atenção farmacêutica, então, por exemplo, o senhor como coordenador, do Estado. Sim. E em cada município existe uma pessoa que representa a Secretaria Estadual de Saúde para fazer essa fiscalização no município? Não. O município, ele é dentro do SUS, nós temos as 3 esferas. Cada esfera, ela trabalha de forma autônoma. Então, o município, ele tem lá a sua assistência farmacêutica municipal, com autonomia, com toda a força que a assistência farmacêutica municipal requer. A gente vem, no caso, como um apoiador, entendeu? E no caso dos repasses de recurso do governo federal e o repasse do governo estadual, aí sim a gente fiscaliza esse repasse. A gente vai até os municípios e fiscaliza se esse repasse... Se houve a compra, se foi entregue o material... Sim, exatamente. Se houve realmente a compra, se o medicamento chegou até o usuário, se ele foi armazenado de maneira correta, se ele foi comprado de fato, né? Mas existe, por exemplo, em termos de... Eu sou do Secretaria Municipal de um município qualquer no estado de Rondônia. Eu quero comprar determinado tipo de medicamento que não é utilizado na rede, de uma forma geral, na rede pública. Eu tenho essa autonomia? Olha... Ou existe uma diretriz que eu tenho que comprar? Existe uma diretriz para que se utilize o dinheiro do SUS. Né? Essa diretriz é a Relação Nacional de Medicamentos, que é a RENAME,
Os medicamentos padronizados pela RENAME, pela essa relação nacional, eles podem ser adquiridos pelo dinheiro do SUS, ou seja, o repasse federal, o repasse estadual e o repasse municipal, uma conta única. Tudo aquilo que o município quiser padronizar, quiser comprar fora da RENAME, daquele padrão, ele pode comprar, mas desde que seja com dinheiro do Tesouro Municipal. Tem que ser com recurso próprio de cada município. E às vezes se confunde isso, né? Às vezes se confunde, aí é onde a gente atua, né, dentro da diretoria, a CESAL, com seu corpo técnico, para fiscalizar esse repasse e se foi comprado os medicamentos corretos, se foi disponibilizado isso à população de forma correta. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo nesse sala de opinião e falando um assunto super importante, assistência farmacêutica, mas já voltamos. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra fincar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra finca, vem estar preparado para a vida. Vem pra finca, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. A Bruna sonha em terminar biomedicina. O Joaquim trancou o curso por motivos financeiros. O Márcio quer acertar uma dívida e voltar a estudar. Seja qual for o seu motivo de ter parado de estudar, vem aí a Semana de Conciliação Finca e Metropolitana, de 21 a 25 de novembro no campus da Finca. Propostas incríveis e condições especiais para você voltar a estudar. Semana da Conciliação Finca e Metropolitana, uma força a mais para você realizar seus sonhos. Voltamos com sala de opinião. E ao nosso lado, o Dr. Álvaro Lazzaretti. Ele é coordenador da assistência farmacêutica no estado de Rondônia. E nós sabemos da dificuldade, muitas vezes, que um paciente que tem uma doença rara, ele tem para adquirir o seu medicamento. E, logicamente, que hoje aqui nós vamos conversar como podemos fazer para que o seu medicamento, para você que sofre de uma doença rara, possa ser adquirido. Nós sabemos, doutor, que realmente é uma dificuldade muito grande no Brasil, né? Não existe recurso e existe uma luta, né, nacional para que esse teto seja aumentado, o orçamento, né? Hoje já passa de R$1 bilhão para a compra de medicamentos para doença rara. E eu gostaria de saber do senhor, em Rondônia, como é que é esse processo, como que se faz, e se essa dificuldade é menos do que outro estado? Não, a dificuldade ela é igual a todos os estados, né? Dentro do componente especializado, ou seja, os medicamentos especiais, medicamentos popularmente conhecidos como medicamentos de alto custo, aqui no nosso estado, né, bem como na portaria federal, nós atendemos a 175 protocolos de doenças raras, doenças de difícil tratamento, e com mais de 300 tipos de medicamentos padronizados aqui nesse componente. Então, o paciente que porventura precisar de algum desses medicamentos, o médico vai prescrever, ele deve se dirigir até aqui em Porto Velho ele se dirige até a nossa sede. Lá ele vai receber todas as orientações, a documentação que ele tem que trazer, os exames, cada protocolo é uma especificidade. E no interior, o paciente, no exterior do estado de Rondônia, ele vai se dirigir à sua Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde, por sua vez, vai ter um profissional farmacêutico para dar as orientações, vai se dirigir à regional de saúde mais próxima e a regional vem até a gente para fazer todo o procedimento de aquisição desse medicamento para esse paciente. Hoje nós temos mais de 20 mil pacientes cadastrados em nosso estado. Doenças raras. De doenças raras. E cadastros ativos, né? Porque às vezes um paciente ele fica mais de 3 meses sem pegar o medicamento, o cadastro dele é inativado. Então nós temos mais de 20 mil pacientes aí cadastrado em nosso programa, com um orçamento anual aí de aproximadamente R$30 milhões só para esse tipo de medicamentos em nosso estado. A dificuldade em Rondônia, em todo o território nacional é a mesma.
né? O protocolo tem que ser obedecido, o protocolo é estabelecido pelo Ministério da Saúde. É uma verdadeira via sacra, né? Muitas vezes esse paciente, às vezes vê na televisão o paciente reclamando, não aqui em Rondônia, no Brasil, de modo geral, Certo. reclamando que não consegue o medicamento, que da dificuldade de ser esse medicamento ser adquirido, e aí culpa as autoridades. Exato. Porque na realidade as secretarias estaduais, as secretarias municipais não têm um orçamento que realmente suporte, né? Porque são medicamentos muito caros, Muito né? caros, exatamente. Esse medicamento ele tem sim um apoio da União, né? Esse medicamento esse programa ele é dividido em 3 grupos de medicamento. O grupo 1A, que os medicamentos são comprados diretamente pelo Ministério da Saúde e enviado por paciente, ou seja, a gente cadastra um paciente, 60 dias depois chega o tratamento que o Ministério da Saúde adquiriu e está mandando para esse paciente. Um outro grupo, o Ministério da Saúde manda o recurso financeiro para os estados, aí eles têm que fazer os processos licitatórios para compra. E um terceiro grupo, as secretarias de Estado têm que adquirir com recurso próprio. Então são nesses 2 repasses, o repasse federal, que a secretaria tem que fazer o processo licitatório para compra, e no que ela tem que comprar com o próprio recurso, é onde acontece a maioria das faltas de medicamento, né? Por fracasso em licitação, como já foi falado, por não entrega por parte dos fornecedores. E realmente, assim, às vezes é uma via sacra, o paciente, são medicamentos caros, medicamentos de doenças raras, de comorbidades graves, né? Comorbidades graves, e exige uma série de protocolos, de exames, e o paciente muitas vezes não entende isso, mas ele é necessário. E os protocolos são instituídos pelo Ministério da Saúde, então nós aqui só executamos o protocolo, nós não temos a autonomia para mudar o protocolo. Em termos de orçamento geral, por exemplo, para medicamentos, o que significa esse percentual para doenças raras? No Brasil, aqui no estado. No estado de Rondônia, em cerca de 30 milhões por ano. 30 milhões. 30 milhões de reais por ano aqui no nosso estado. É um quantitativo bastante expressivo, o tamanho da nossa secretaria. Né? Ele é quase 50% do componente hospitalar, ou seja, dos medicamentos comprados para atender os hospitais. Né? Então, é um quantitativo muito alto de recurso, fora a demanda judicial, né? Que isso atrapalha muito, né? Muitas vezes, né? Atrapalha. Muitas vezes ela é necessária, muitas vezes o paciente não tem alternativas, mas em grande parte dos casos, hoje a CESAL ela tem um trabalho ajustado com os órgãos de controle, os órgãos ministeriais, o Ministério da Justiça e Tribunal de Justiça, né? Ministério Público, onde profissionais de saúde estão à disposição desses órgãos hoje para determinar ali se aquele medicamento é de fato necessário para aquele paciente, se não há um substituto dentro da rede única de saúde. E muitas vezes há um substituto, conversa-se com o médico, ele muda a prescrição. Muitas vezes até há o desconhecimento do próprio colega médico Exatamente. Né, que existe aquele medicamento. Que conhece, né, de conhecer a padronização do Estado. Então, assim, esse trabalho da Secretaria junto aos órgãos fiscalizadores, ele tem surtido muito efeito, mas a judicialização ela ainda existe dentro do nosso Estado, ela é presente e ela tem assim um recurso financeiro bem expressivo também. Por exemplo, hoje um paciente é dado o diagnóstico para ele de uma doença rara. E eu procuro a Secretaria de Saúde, ou do município, ou do Estado, Exato. para adquirir aquele medicamento que eu necessito para o meu tratamento. E a Secretaria, no momento, não tem aquele medicamento. Qual o tempo da solicitação à aquisição desse medicamento para o paciente? Olha, fica em torno de até 60 dias. Geralmente o medicamento vem com prazo a menor. Né, vem antes de 60 dias, mas o prazo que o Ministério da Saúde estipula para a entrada do paciente no sistema até o medicamento chegar em suas mãos, em torno de 60 dias. Dentro da Secretaria de Estado da Saúde, desde que nós assumimos a gestão, nós tomamos o cuidado de selecionar algumas doenças de caráter mais agudo, assim, de caráter mais grave. Por exemplo, que é a área do senhor, esquizofrenia.
paciente chega com surto esquizofrênico. Eu não posso esperar 60 dias para o paciente receber um medicamento. Então, nós adotamos uma política de ter esse medicamento à pronta entrega para o paciente que chegar necessitando desse medicamento. Então, alguns medicamentos nós temos ele à pronta entrega, nós conseguimos trabalhar para que isso fosse uma realidade dentro do nosso estado. As secretarias, né, do Brasil afora, eu já não sei como eles trabalham nessa questão. Existe, na realidade, por exemplo, uma diferença, por exemplo, das doenças raras que predominam aqui no estado de Rondônia dos outros estados, doutor? Olha, a gente observa que sim. Existem algumas variedades de câncer, por exemplo, que são frequentes aqui no nosso estado e que a gente busca literatura, busca... em outras partes do Brasil, país, elas são raríssimas. Por exemplo, e aqui tem uma predominância grande. Tem um caso de câncer cerebral aqui no nosso estado que é o glioblastoma, ele é muito frequente aqui na nossa região, não se sabe ainda a causa. O medicamento mais utilizado é o temozolomida. E no Brasil isso não é uma realidade, entendeu? Esse medicamento é pouquíssimo utilizado lá em todo o território nacional, mas infelizmente aqui no nosso estado ele acomete muitos pacientes mesmo. Não sabemos ainda a razão disso ocorrer. Existe alguém estudando nessa... Eu acredito que dentro do centro de pesquisas, né, o CEPEM, acredito que sim, tem alguém estudando essa variante aqui no nosso estado, mas ainda nós não temos uma resposta, né? Isso que nos intriga bastante. Outro aspecto interessante que eu gostaria que o senhor nos falasse é com relação, por exemplo, o meu médico me receita e me prescreve um medicamento de uma doença rara que eu não tenho no Brasil. Esse medicamento eu não tenho. Há a possibilidade desse medicamento ser importado? A possibilidade desde que ele tenha um registro na Anvisa, né, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Quando o medicamento ele ainda não tem um registro, ou seja, ele não tem uma ação comprovada ainda dentro do nosso território. Então, medicamentos sem o registro na Anvisa a gente não consegue importar. Quando ele há um registro, mesmo que não há fabricação dentro do nosso território, mas há um registro de patente dentro do Brasil, a gente consegue sim, é bastante burocrático, como a compra de medicamentos, ela exige, você tem que contratar um aduaneiro, enfim, exige uma série de burocracias, mas conseguimos, já fizemos esse procedimento aqui no nosso estado e fomos bem sucedidos. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. A Bruna sonha em terminar biomedicina. O Joaquim trancou o curso por motivos financeiros. O Márcio quer acertar uma dívida e voltar a estudar. Seja qual for o seu motivo de ter parado de estudar, vem aí a Semana de Conciliação Finca e Metropolitana, de 21 a 25 de novembro no campus da Finca. Propostas incríveis e condições especiais para você voltar a estudar. Semana da Conciliação Finca e Metropolitana, uma força a mais para você realizar seus sonhos. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra Finca. Navegue pelas águas do conhecimento. Na Finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra Finca, vem. Estar preparado para a vida. Vem pra Finca, vem. Vem pra vida, vem pra Finca. A Finca é o seu lugar. Vem pra Finca, vem pra vida, vem pra Finca. Você vai se orgulhar. Vem pra Finca. Voltamos com sala de opinião. E aqui ao lado o Dr. Álvaro. Ele é coordenador da assistência farmacêutica no estado de Rondônia. Doutor Álvaro, qual é o número de assistência, de pessoas que têm assistência farmacêutica no estado de Rondônia? Ou tem uma base com relação ao volume de pessoas que são atendidas? Somente no componente especializado, doutor Polícia, nós atendemos cerca de 20 mil pessoas cadastradas, né? Fora o componente hospitalar aí, que aí já são milhares de pessoas todos os anos. Não tem um número específico, né, que se possa fazer referência? Por exemplo, só o Hospital João Paulo, ele atendeu no ano passado, 2015, 40 mil pessoas.
Então, por aí a gente já... O que significa isso em termos de recursos, doutor? O senhor tem como fazer uma avaliação disso? Olha, assim, conforme a Secretaria de Saúde ela foi avançando, né, na saúde pública do nosso estado, claro que o recurso, né, com medicamento, a demanda de medicamentos, ela acompanha esse crescimento. Está crescendo, né? Então, assim, se você aumenta um centro cirúrgico, o aumento de medicamentos ele cresce exponencialmente também. Né? Aumenta cirurgias, aumenta o tempo de internação às vezes, né, ou diminui até o tempo de internação do paciente, se o tempo cirúrgico for rápido, enfim. Mas conforme a gente vai avançando, a questão medicamento e insumos para a saúde, ela acompanha, e hoje a gente está com um orçamento bem já apertado para garantir essa Manter demanda. um orçamento de um ponto para um hospital como João Paulo II, um ponto-socorro, é algo difícil, né? Difícil. Assim, o João Paulo, ele consome aproximadamente de recursos para a saúde ali, em torno de 20 milhões por ano ali, só o João Paulo. Né? Então é bastante, é um recurso muito volumoso. E medicamentos? De medicamentos e insumos, né? De gases, esparadrapo, então chega nessa cifra facilmente. Toda a nossa rede, né, de assistência, de compra somente de medicamentos, a gente hoje está na casa dos 70 milhões. Claro que com a crise nacional, né, que afetou todas as secretarias e a gente teve alguns cortes disso daí, mas o que é necessário hoje para manter os medicamentos é na casa de 70 milhões hoje da nossa secretaria. E em termos do hospital de base, qual era a referência sobre isso? O hospital de base ele é o maior hospital do estado, né? Então o hospital ele consome sozinho acho que 30 milhões ao ano de medicamentos e insumos também, facilmente. Entendeu? Assim, são muitas cirurgias, muitos procedimentos que ocorrem ali, muitos profissionais, né, atuando naquele... Proporcionalmente o hospital, o pronto-socorro, consome mais? Olha, acho que proporcionalmente sim, porque é um hospital menor, né, menos leitos, mas com uma demanda gigantesca, né? Então a gente tem que ter um tempo de resposta dentro do João Paulo, medicamentos de ponta ali. Um dos últimos protocolos que nós instituímos dentro do João Paulo foi o de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. Ou seja, o paciente sofre algum tipo de acidente desse e ele tem um tempo de resposta, um tempo de cirurgia semelhante ao Hospital Albert Einstein. Então, para isso a gente teve que adquirir medicamentos, né, que são os trombolíticos, tem um valor agregado bem alto, e fora os stents, né, para o infarto, enfim, né, os insumos desses dois procedimentos que são caríssimos, né. Doutor, na sua gestão, qual foi o avanço que o senhor realmente assim viu no setor farmacêutico? Olha, nós tivemos alguns avanços, sim, desde que nós assumimos, né, o secretário Pimentel assumiu. Nós vamos inaugurar agora, em cerca de 60 dias, a nossa nova estrutura de assistência farmacêutica. Fica onde? Ela fica próximo ao Hospital de Barretos, ali, ao Barretinho, né? É uma estrutura nova, com amplas salas, totalmente climatizado, ou seja, um ambiente adequado para receber os pacientes e também receber os medicamentos que a gente vai armazenar ali. Outro avanço, a gente está trabalhando com um sistema informatizado que vai controlar todas as nossas ações, desde da compra do medicamento até o controle físico mesmo, com código de barras, com tablets, com tudo. Ou seja, a CESAL entrando hoje no século XXI, né, a gente ainda trabalhava com algo muito rudimentar ainda. E eu acho que o principal avanço que a gente teve nos últimos anos foi a capacitação profissional, que foi uma parceria, né, da CESAL com a Finca. A parceria, agradeço ao empenho do secretário, do governo do estado, do senhor, Dr. Maurício, que se empenhou ativamente para que isso fosse uma realidade, doutora Margarete. Eu acho que esse foi um dos principais avanços da nossa gestão, capacitar o profissional farmacêutico para que ele atenda de forma clínica o seu paciente, para que ele traga uma resposta clínica de acordo com o medicamento que o paciente está tomando. Eu acho que isso vai ser um ganho, um salto de qualidade gigantesco em nosso estado. E esses profissionais que estão sendo capacitados são profissionais de toda a rede do estado? De toda a rede, ou seja,
tanto da diretoria propriamente dita, como dos hospitais do interior, Buritis, Extrema, São Francisco, ou seja, a CESAL não fez distinção de ninguém. Todo mundo vai ser capacitado, pelo menos alguns profissionais de cada unidade nesse primeiro momento. Espero ter um segundo módulo onde possamos abranger o restante dos profissionais, mas foi uma visão em parceria da instituição e a secretaria de um avanço, né? Uma possibilidade de trazer algo técnico, algo que não tinha no nosso estado, né? A gente era cobrado pelos órgãos de controle federais, a gente recebeu uma capacitação, uma auditoria do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, onde verificou que nós não tínhamos farmácia clínica em nossas unidades, nenhuma delas. E aí o secretário prontamente, junto com o senhor e a sua equipe, já tomamos a decisão, vamos capacitar os nossos profissionais. E isso veio num excelente momento. Eu confesso que eu fiquei muito feliz e bastante gratificado de poder participar da abertura desse curso, desse convênio, dessa parceria entre Faculdades Integradas Aparício Carvalho Finca e Secretaria de Saúde do Estado, através do secretário Pimentel. E confesso, doutor Álvaro, que eu fiquei muito feliz porque eu tenho uma história toda de farmácia. Eu falo que eu nasci dentro de uma farmácia, meu pai era farmacêutico. Que ótimo. E meu pai era farmacêutico e a minha residência era do lado da nossa farmácia. E farmácia, daquelas farmácias do interior né? Onde o farmacêutico era médico, era padre, era delegado. É o consultor. Era o consultor da comunidade. Então, acho que quando eu falo em farmácia, meus olhos brilham, porque eu tenho toda uma história. Eu lembro de auxiliando, eu era pequeno, auxiliando meu pai nas atividades dele na farmácia. Então, quer dizer, criei um carinho muito grande pela farmácia. E quando tenho a possibilidade de capacitar profissionais aqui no estado de Rondônia, junto com o secretário de Estado, Dr. William Pimentel, aqui através da Finca, eu confesso que fico muito feliz, não só pela essa parceria, mas pela oportunidade que nós todos estamos tendo de atualizar, né, esses profissionais e dar melhores condições para que ele possa passar isso, né, para as pessoas. Nós também ficamos assim, muito emocionados com tudo que aconteceu. Nós somos apaixonados por aquilo que nós fazemos, né? Nós vivenciamos assistência farmacêutica o dia todo. E quando o convênio foi fechado, realmente com valor agregado até assim, significante para os profissionais farmacêuticos, a gente ficou extremamente feliz. Tipo, nossa, e finalmente, né, a gente vai ter um avanço, um reconhecimento dentro da equipe multiprofissional, porque o profissional farmacêutico hoje ele estava fora da equipe. Eu já participei de reuniões com os diretores de unidade, onde o fisioterapeuta, o nutricionista, o fonoaudiólogo estava inserido com a equipe médica e participando, e o profissional farmacêutico nem sempre estava junto. Ele cuidava muito mais da parte de controle de estoque do que realmente a parte clínica. E quando foi uma realidade, realmente nós fizemos a reunião, o Dr. Maurício, a doutora Margarete, o Dr. Pimentel, que foi firmado o convênio, foi uma alegria muito grande. Foi uma alegria muito grande para todos nós e nós estamos muito felizes e satisfeitos com e uma das coisas importantes também que nós tivemos a oportunidade de anunciar naquele dia da abertura foi a construção da farmácia comunitária, da farmácia, do laboratório de análise clínica, né? E que será, por exemplo, um laboratório moderno, com estrutura de ponta, que será no centro da cidade, né, numa rua importantíssima, aqui no centro, onde nós vamos poder oferecer esse serviço para a população. Inclusive próximo da nossa diretoria, né, assim, que é próximo lá da DEGAF, da Diretoria de Assistência Farmacêutica, um ponto estratégico dentro da cidade, e isso vai ser realmente um ganho para a população, né? A população vai ter acesso aos professores da instituição, no tempo integral, aos alunos sendo capacitados, ou seja, pessoas comprometidas com a saúde pública, com a qualidade do medicamento, com a qualidade da saúde em tempo integral. Isso vai ser um salto de qualidade para a nossa população. Eu acho que um grande avanço para a saúde pública de Rondônia e farmacêutica. Parabéns pela iniciativa, né? Exatamente. Parabéns pela iniciativa, vai ser algo maravilhoso. Também o laboratório de análises clínicas também vai ser outro ganho populacional também, né? Acho que um laboratório de ponta desse, num local privilegiado e com profissionais capacitados fazendo esses exames também,
bioquímicos e biomédicos ali dentro, vai ser outro referencial para a nossa cidade também. Parabéns à instituição. Vivendo momentos importantes. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. A Bruna sonha em terminar biomedicina. O Joaquim trancou o curso por motivos financeiros. O Márcio quer acertar uma dívida e voltar a estudar. Seja qual for o seu motivo de ter parado de estudar, vem aí a Semana de Conciliação Finca e Metropolitana, de 21 a 25 de novembro no campus da Finca. Propostas incríveis e condições especiais para você voltar a estudar. Semana da Conciliação Finca e Metropolitana, uma força a mais para você realizar seus sonhos. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra Finca. Navegue pelas águas do conhecimento. Na Finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra Finca, vem estar preparado para a vida. Vem pra Finca, vem. Vem pra vida, vem pra Finca. A Finca é o seu lugar. Vem pra Finca, vem pra vida, vem pra Finca. Você vai se orgulhar. Vem pra Finca. Voltamos com sala de opinião. Ao nosso lado, o Dr. Álvaro, ele que coordena toda a assistência farmacêutica no estado de Rondônia. Doutor Álvaro, nós temos em Rondônia algumas faculdades de farmácia, né? Certo. E essas faculdades a todo vapor, formando profissionais e, logicamente, que existe uma parceria das instituições de ensino com o governo do estado e através da Secretaria de Saúde e o seu departamento, a sua coordenação. Como que funciona essa engrenagem? Doutor Parício, bem colocado, né? Assim, ó, nós temos diversos campos de atuação do farmacêutico aqui, de faculdades, né? No interior do estado e aqui na capital também. Na capital só temos a Finca. Só a Finca, né? Mas nós temos em Ariquemes e de Paraná e Cacoal, né? Com cursos de farmácia. Cacoal nós temos um convênio que está para ser firmado com a faculdade e o hospital regional e o pronto-socorro também, né, para receber esses alunos de farmácia dentro dessas instituições. E nós temos uma parceria aqui que está sendo firmada da instituição com a Secretaria de Estado da Saúde. Acredito que já para o início do próximo ano, a gente começando a absorver os alunos acadêmicos de farmácia, não só dentro da diretoria de assistência farmacêutica, né, vendo os processos de medicamentos, mas também dentro das unidades, dentro das farmácias hospitalares, vendo toda a atuação do farmacêutico e se capacitando, né? Que esse é o nosso grande objetivo. A integração do profissional farmacêutico, do acadêmico junto à equipe dos demais cursos é muito importante, né? Exatamente. Cria-se uma nova visão da importância dos profissionais sempre unidos na... Exatamente. Né? Eu acho que nesse momento o acadêmico ele tem, né, a real noção da importância que ele vai ter dentro do quadro social, dentro da sociedade, e ali ele já vai se encontrar, né, o que ele vai gostar de fazer, né, se ele vai gostar da farmácia hospitalar, se ele vai gostar dos processos de diretoria mesmo, da aquisição de medicamentos, enfim, né, se ele gosta mais de atuar na ponta, atendendo o paciente. Então, são diversos campos de atuação dentro do serviço público para os acadêmicos, né? Saúde mental, especialidades como policlínica, ou seja, a gente está aberto para firmar esse convênio agora, acho que já vai ser uma realidade para o próximo ano. E é um avanço, né? Um avanço gigantesco. Rondônia oferecendo condições para que possamos formar profissionais tão importantes na área de saúde, né? Eu creio que assim, é um avanço para o acadêmico, né, que vai ter uma qualificação, é um avanço para a instituição, para a secretaria, para a faculdade. E quem ganha com isso no final é sempre a população, né? Você ter um profissional bem formado, bem capacitado, que vai voltar para o nosso quadro, né? vai trabalhar dentro da nossa realidade, dentro da nossa sociedade, com a qualificação técnica elevada. Eu acho que isso é a população que é beneficiada sempre no final das contas, né?
Como que o senhor classifica, doutor, a sua coordenação em termos gerais, em termos de Brasil? O senhor acha que é uma coordenação realmente que é digna do papel em que exerce dentro da saúde? Nós poderíamos melhorar mais esse papel? Olha, nosso estado, apesar de ser um estado pequeno, né? Eu estou falando com relação aos demais estados, né? Então, apesar do nosso estado ser um estado pequeno, de difícil acesso em relação ao território nacional, nós estamos muito bem. Dentro da diretoria de assistência farmacêutica, hoje nós temos 19 profissionais farmacêuticos atuando diretamente no atendimento ao público. Eu creio que pouquíssimas secretarias podem contar com um número tão expressivo. 19 na capital? Na capital, e cada regional de saúde também tem o seu farmacêutico atuando ali. Né? Um número expressivo, número né? expressivo, diretamente com o atendimento. Fora os profissionais ligados com os processos administrativos, né? Compra e seleção de medicamentos. Mas são pouquíssimas secretarias que podem contar com atendimento direto, com todo o atendimento feito sendo exclusivamente por profissional farmacêutico. Em outras secretarias existem serviços terceirizados, onde apenas um farmacêutico é o coordenador e quem atende a população são técnicos de auxiliar de serviço administrativo. E a gente entende isso como um retrocesso, né? Não foi essa a visão da secretaria. A secretaria sempre entendeu que nós tínhamos que oferecer um trabalho diferenciado à população, e é o que nós temos feito até então. Há uma cobrança para que seja seguida as regras novas, né? Há uma cobrança, né? O protocolo do Ministério da Saúde e a lei federal também exige que a dispensação seja um ato farmacêutico, ou seja, farmacêutico junto ao paciente, e o Estado de Rondônia ele cumpre isso à risca. A gente tem orgulho de dizer que 100% do nosso atendimento à população é feito por profissional farmacêutico. Então nós estamos muito bem, claro, temos muito a avançar ainda. Vamos ocupar uma nova estrutura física, o convênio com a faculdade da capacitação, eu creio que ele é apenas o primeiro. Eu creio que outros convênios outros surgirão em outras áreas, inclusive. Esse foi farmácia clínica, talvez outro na parte de gestão, de hospitalar, ou seja, enfim, estamos abertos, né, para toda a questão, e eu acredito assim, que o futuro nos reserva dias muito melhores, né? Acho que a gente tem avançado bastante, a CESAL tem avançado bastante como secretaria, nós criamos um centro de diálise em Ariquemes. Também demandamos medicamentos para lá, insumos para diálise também, foi um avanço para aquela população. Ela conta diretamente com o farmacêutico ali também. E os demais hospitais, né, que estão surgindo, né? Temos um novo hospital pronto-socorro no interior, o primeiro em 30 anos de estado de Rondônia, né? Só tinha o João Paulo como pronto-socorro público. Hoje nós temos um segundo. Temos a possibilidade de um hospital em Ariquemes também. Enfim, estamos expandindo e com qualidade. Esse aqui como o senhor avalia, o senhor falou expandindo com qualidade, como o senhor avalia a saúde pública de Rondônia com relação aos outros estados do país também? Olha, a gente, apesar de todos os percalços, né, a gente está muito bem no cenário nacional. Rondônia foi, acho que, o único estado no Brasil que aumentou o número de leitos, o que não é realidade no Brasil. Todo mundo está diminuindo o número de leitos hospitalares, principalmente UTI, centro cirúrgico. Rondônia não, Rondônia ela ampliou. Fomos destaque na mídia nacional em relação a isso. E, enfim, nós temos diversas possibilidades aqui de avanço, né? Assim, nós temos um hospital em Guajará-Mirim, que é na fronteira com a Bolívia, que vai atender uma gama de populacional ali. Um hospital em Ariquemes, que surgirá. Um hospital que já surgiu hoje, o pronto-socorro de Cacoal. Um hospital em Seringueiras, uma UPA de Paraná, UPA em Vilhena. Então, assim, a CESAL ela vem realmente tomando a dianteira da saúde pública no cenário nacional. Outra questão também que envolve também a assistência farmacêutica, a CESAL ela compôs uma equipe técnica composta por membros da diretoria e membros diretamente ligados ao secretário, onde vai fazer uma formatação de uma lista de medicamentos para atender todos os municípios. Assim, cada município vai fazer a aquisição ali, vai comprar, mas vai ser um consórcio
uma licitação única, para que todos os municípios tenham acesso àquela lista de medicamentos, para que a gente garanta uma assistência de qualidade em todas as localidades. Doutor, quero aqui agradecer imensamente a sua participação em Sala de Opinião, dizer que foi um prazer imenso. Estamos sempre abertos aqui a outras oportunidades para debatermos a saúde pública do Estado de Rondônia. Nós agradecemos. Foi um prazer imenso, doutor. O prazer foi todo meu, doutor Aparício, e agradeço em nome da Secretaria, em nome da Diretoria de Assistência Farmacêutica. Foi uma honra estar aqui com o senhor hoje, falando um pouco do nosso setor, um pouco da nossa realidade. Temos muito ainda a mostrar à sociedade, a crescer, a oferecer bons serviços à população. Quero agradecer também ao secretário Willy Pimentel e ao governador Confúcio Moura pela essa parceria tão importante de realmente capacitar os nossos farmacêuticos do Estado de Rondônia. Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço. Foi um prazer imenso. O prazer foi meu. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.